Dia 14 de março, continuamos perseverantes refletindo sobre São José. Nesse mês todo especial, estamos juntos por 31 dias, refletindo e aprendendo ainda mais sobre São José. Hoje o tema é belíssimo. Eu estava esperando muito para poder conversar com vocês sobre a virgindade de São José. Iniciemos então esse encontro todo especial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós já podemos começar esse encontro fazendo uma reflexão muito simples. O esposo da Virgem das Virgens e pai adotivo do Rei das Virgens, o homem cuja a missão foi mais bela do que qualquer um dos anjos e se fez superior a qualquer espírito angélico. Como não seria virgem? Existem aí alguns livros apócrifos que tentaram negar essa virgindade de São José. Mas a tradição teológica extinguiu esses livros e mostrou a verdade, que não é lícito nem duvidar dessa virgindade de São José. Isso não é de agora. Esse acreditar na virgindade de São José vem dos primeiros momentos da Santa Igreja. José foi virgem para ser esposo predestinado da Virgem Mãe de Deus. Vamos citar aqui São Jerônimo. É sempre importante citarmos esses santos da Igreja que muito estudaram e nos ensinaram. São Jerônimo, combatendo o herege Euvídio, que negava a virgindade de Maria, disse: "Dizes que Maria não permaneceu virgem, pois eu afirmo ainda mais. Por Maria foi virgem também São José." São Jerônimo dizia que não só Maria, mas São José também era virgem. Santo Agostinho: "Guarda, ó José, com Maria a comum virgindade, para que sejas pai de Cristo pela castidade e honra da virgindade." Jesus era amante das almas puras, nascido de uma virgem. Ele preparou o precursor virgem, que era São João Batista. O seu discípulo amado era virgem, São João Evangelista. Será que ele havia de escolher um homem sem essa virgindade, sem essa pureza necessária para cuidar de sua mãe? A doutrina é certa, disse o cardeal Lepessier, e a opinião contraditória é inteiramente errônea, falsa e ofende os ouvidos pios. São José, sim, é e sempre foi virgem. São José fez um voto de castidade. Ele consagrou-se a Deus. Maria também se consagrou a Deus, consagrou a sua virgindade. E ao anjo responde que não é possível a sua maternidade. É muito claro para nós entender que se Maria e José não tivessem esse voto de castidade, Maria não responderia ao anjo: "Como é possível eu ser a mãe do Senhor?" Seria muito tranquilo. Eles iriam finalmente morar juntos e teriam um filho. Mas pelo contrário, fizeram os dois um voto de castidade eterna. E vamos dar um exemplo aqui de São Tomás. São Tomás disse: "Por ser esposo de Maria, foi virgem São José." Na cruz, antes de expirar, quis recomendar o nosso Senhor à sua mãe virgem, ao discípulo virgem, São João. Porque ele recomendaria que São João cuidasse
de Maria, porque ele era o discípulo amado, o virgem discípulo, virgem e puro discípulo. O mistério da encarnação exige essa virgindade de São José. Tudo em torno dele há de ser puro e santo. O pai putativo do Rei das Virgens havia de ser virgem. Bom, vamos meditar então sobre essa questão do pai do Rei das Virgens. Essa paternidade é uma paternidade virginal e única. Nós sabemos que São José é o pai adotivo de Jesus. Pois ao ser vir na terra, o Filho de Deus Pai nasceu de uma mãe virgem, pois era o Rei das Virgens e amante da castidade. O título de Pai de Jesus, merecido por São José, supõe também essa virgindade perpétua e eminente do Santo Patriarca. São Bernardino de Sena diz que José foi puríssimo em virgindade, profundíssimo em humildade, ardentíssimo no amor de Deus, altíssimo na contemplação, solícito esposo da Virgem. Como é bom ouvir essas palavras dos nossos santos, santos que passaram por esta terra e nos ensinam a cada vez. José é pai putativo, genealógico, jurídico, legal, adotivo, nutrício, virginal, afetivo e de ofício do Filho de Deus encarnado. Nenhuma criatura foi tão honrada por Deus depois de Maria. Hoje, em que o mundo ele é cheio de lama, cheio de impureza, cheio de escândalos, as almas todas, podemos dizer, sujas pelo pecado, nós, eu e você, devemos sim recorrer a São José. Devemos imitar São José e lhe suplicar de todo o coração a graça da pureza. Quando falamos de toda essa questão da virgindade perpétua de São José, a primeira coisa que lembramos é da pureza de São José. Vamos a mais um exemplo com relação à devoção a São José. Hoje nós vamos falar sobre São José protege os neocomungantes. O que é neocomungante? São as crianças e jovens que vão receber a primeira comunhão. Conta essa história que nós vamos utilizar aqui como um exemplo, que na Itália, um grande missionário se dedicava à preparação das crianças para a primeira comunhão. O bom padre Leonardo não podia pregar numa primeira comunhão sem derramar uma lágrima de comoção profunda. E é interessante que uma das pessoas, vendo o padre derramar essas lágrimas, perguntou a ele: que emoção é essa ao senhor falar sobre essa primeira comunhão? E ele disse que aquela lágrima não era simplesmente uma emoção sobre falar de Cristo na Eucaristia, não. Era um choro de amargura, porque a primeira comunhão poderia ser sacrilégio. Ou seja, aquelas pessoas poderiam não estar totalmente preparadas para poder receber Jesus Eucarístico. Então, certa vez, no colégio, ele foi preparar esses alunos para essa primeira comunhão e nessa preparação fez uma novena a São José. Isso mesmo. Nós estamos acostumados com a catequese, falando sobre as coisas da igreja, o catecismo, e ele, juntamente com as informações de formação, ele colocou ali uma novena a São José. E disse: recorramos a São José e peçamos fervorosamente a graça de evitarmos que os nossos neocomungantes cometam um sacrilégio, e entre eles não apareça um Judas. Lembrando que
na comunhão inicial, Judas também estava lá. E Judas também comungou o pão e o sangue de Cristo. Pois bem, na véspera da primeira comunhão, dentre aqueles alunos catequizandos que seriam receber a primeira comunhão, uma das crianças correu até o padre chorando e lhe disse: "Meu bom padre, eu não pude dormir essa noite. Parecia-me ver São José a cada instante e a sua voz me repetia: vai te confessar, porque tua alma está cheia de pecados. Vai te confessar, ou queres morrer como Judas? Confessa os seus pecados de impureza que ocultastes nas confissões." E ele disse ao sacerdote: "Eu quero reparar os enormes sacrilégios que cometi. São José me salvou." E a sua primeira comunhão foi assim preparada e edificada. Que linda história! Como essa relação nossa com a oração a São José pode mudar a nossa vida. Nesse exemplo, mudou a vida desse neocomungante. Ele iria fazer a primeira comunhão sem contar todos os seus erros. E na oração, ele pôde ver José pedindo a ele: confesse os seus pecados e receba o meu filho Jesus Cristo. Também assim façamos as nossas orações. Falando em oração, vamos encerrar esse lindo encontro que falamos sobre virgindade, pureza, fazendo a oração do memorário, pedindo a São José que se lembre de nós. Lembrai-vos, ó puríssimo esposo da Virgem Maria, meu doce protetor, São José, que jamais se ouviu dizer que alguém que tenha invocado vossa proteção e implorado vosso socorro não fosse por vós atendido. Animado eu, com igual confiança, venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Verbo de Deus humanado, mas recebei-a e atendei-a piedosamente. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que possamos nos encontrar amanhã, 15º dia dedicado a São José. Estamos chegando à metade desse lindo mês. Perseverantes, chegaremos até o fim. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Coloque também a opção do sininho para poder receber notificações. Divulgue, compartilhe esse vídeo. Quantas pessoas precisam saber dessa pureza de São José? Meus irmãos, nos encontraremos amanhã.